Sabe, existe uma coleção de poemas espirituais no Brasil que é, ao mesmo tempo, misteriosa e de uma influência enorme. É conhecida como Cartas do Evangelho. Um livro que parece pequeno, mas que tem uma mensagem que, nossa, ecoa através do tempo. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. E tudo já começa com essa frase de impacto logo no prefácio, escrita pela Nina Aroeira. Ela já nos coloca num lugar de mistério, de curiosidade, né? Sugerindo que não estamos falando de cartas comuns, mas de mensagens que vêm de um outro plano. Ok, se são cartas do céu, como é que elas vieram parar aqui na Terra? A história por trás da criação desse livro é tão fascinante quanto as mensagens que ele traz. A chave para entender a origem do livro está nesse conceito aqui, a psicografia. Basicamente é o processo pelo qual essas cartas teriam sido recebidas, vindas diretamente do mundo espiritual. E o que torna essa história tão especial é a colaboração entre três figuras. Os poemas teriam sido ditados pelo espírito de Casemiro Cunha, um poeta que faleceu lá em 1914. Essas palavras foram transcritas pelo médium brasileiro famosíssimo, o Chico Xavier. E, por fim, todo o trabalho foi compilado e apresentado pela Nina Aroeira. E olha que interessante. Desde a sua primeira publicação, o livro já nasceu com uma missão muito nobre. Toda a renda das vendas sempre foi usada para apoiar lares para crianças. Ou seja, cada livro vendido se transformava num ato concreto de caridade. Certo, a origem é fantástica, mas e a mensagem? Qual é a filosofia central que essas cartas querem transmitir? O que elas realmente buscam nos ensinar? A mensagem do livro é, surpreendentemente, muito direta. O foco não está em teorias complicadas ou em fenômenos espirituais. Pelo contrário, o grande objetivo é nos trazer de volta para os princípios mais simples e poderosos do Evangelho: humildade, fé, amor e, principalmente, a prática do bem. E essa frase da Carta aos Espíritas resume a ideia perfeitamente. Ela nos lembra que a verdadeira sabedoria não está em procurar teorias mirabolantes, mas em redescobrir aquelas verdades espirituais que sempre estiveram aí. Tá, mas como é que a gente aplica essa filosofia no nosso dia a dia? O livro vai além da teoria e oferece conselhos bem práticos para as mais diversas jornadas da vida. As cartas se dirigem a papéis muito específicos, a começar pelas mães. Aqui, a maternidade é vista não como um simples papel, mas como uma verdadeira missão divina, um caminho de entrega e de bondade. Aos professores, a mensagem reconhece o impacto gigantesco que eles têm. A carta os descreve como criadores de mundos inteiros dentro da mente dos alunos. Uma imagem muito poderosa, que destaca a enorme responsabilidade dessa profissão. Para os mais jovens, o conselho é um chamado à humildade, buscar a sabedoria de quem já viveu mais. A experiência é valorizada como um guia, e os cabelos brancos são como um espelho que ajuda a refletir o caminho a ser seguido com mais segurança. E a abrangência do livro é realmente incrível. Tem orientação personalizada para lavradores, cientistas, cônjuges, patrões. A mensagem é bem clara. Os ensinamentos espirituais se aplicam a todo mundo, em qualquer profissão ou fase da vida. Mas o livro não fala só sobre os papéis que a gente desempenha. Ele também mergulha a fundo numa das questões mais universais e difíceis da experiência humana. O livro confronta diretamente a questão do sofrimento. É a pergunta que a humanidade se faz desde sempre, não é? Por que existe a dor? Qual é o propósito disso tudo? E a resposta que o livro apresenta é transformadora. O sofrimento não é visto como castigo, mas sim como um processo poderoso de crescimento. Ele age em 3 etapas. Primeiro, como uma correção necessária. Depois, como uma lição. E, por fim, como uma purificação da alma. E essa metáfora na Carta aos Enfermos é inesquecível. A dor prolongada é descrita como uma válvula divina, um mecanismo que, embora difícil, é necessário para permitir que as imperfeições da alma finalmente saiam. Então, depois de toda essa orientação, de todo esse consolo, qual é a mensagem que amarra tudo isso? Qual é, afinal, o chamado final do livro? O argumento final do livro é um desafio direto. Ele traça uma linha bem clara entre o que se fala e o que se faz. As palavras, sozinhas, são como um peito oco que só faz barulho. São as nossas ações que dão vida à nossa fé e geram uma transformação de verdade. Essa frase da Carta aos Crentes Novos resume o desafio de forma definitiva. A fé perde todo o sentido se não se traduzir em transformação pessoal e em atos de bondade. E por que isso tudo importa? A grande lição que fica é este chamado universal. A fé
precisa ser demonstrada através de um trabalho interior constante e de uma bondade exterior. É, no fim das contas, um convite à ação. E assim, a gente termina com o apelo final e urgente do livro, transmitido pela Nina Arrueira lá no prefácio. É uma reflexão poderosa sobre a urgência da jornada espiritual. Um chamado para começar, agora,